A gente vai conversar agora com a neuropsicóloga Ana Maria Soares, aqui no estúdio do Bom Dia Tapajós. Bom dia, Ana. Bom dia. Seja muito bem-vinda ao Bom Dia. Obrigada, agradeço pelo convite e espero poder contribuir com informações que sejam relevantes para o público em geral e principalmente para as famílias que têm filhos, sejam crianças, adolescentes, adultos, com alguma condição clínica ou dificuldade cognitiva ou comportamental, ou as duas em comorbidade, ou seja, juntas, que tornam o nosso desafio enquanto profissional, família e escola ainda maior. Eu já começo te perguntando como identificar uma criança ou adolescente neurodivergente. Bom, como podemos identificar? Através de avaliações, muitas vezes pela uma percepção clínica do médico, seja pediatra, neuropediatra, psiquiatra, qualquer um especialista na primeira infância, na infância, vê a dificuldade entre o que a criança está apresentando como funcionamento e o que era esperado que ela fizesse. Portanto, quando se diz assim, uma criança que tem 1 ano de idade não fala, está no tempo dela? Não está no tempo dela, ela está atrasada. Porque tem todo um processo onde a gente consegue, nós da neuropsicologia temos esse papel, traçar o perfil cognitivo e comportamental. Então, o que é que está esperado para cada fase? Então, se eu avalio um bebê a partir de 1 aninho, eu consigo ver se essa criança está dentro dos parâmetros de desenvolvimento. E se não está, alguma ação tem que ser feita. E a partir disso, a gente instrumentaliza a família, os profissionais que lidam com essa criança e para tentar na evolução dela. Então, a neuropsicologia tem esse papel. E como identificar isso nos adolescentes, por exemplo? Os adolescentes, para cada faixa etária, existe um padrão de testes apropriados. E todos eles na faixa objetiva, mas a gente pode encontrar um adolescente com dificuldades extremas e que a gente não vai conseguir aplicar os testes padronizados e tem que entrar o nosso feeling clínico, a nossa capacidade de avaliar, sem necessariamente só com os testes objetivos. A gente conversava aqui nos bastidores, antes de iniciar essa entrevista, que existem perfis diferentes, né? Como é que a gente pode entender, principalmente os pais, professores que estão acompanhando essa entrevista agora, como identificar cada perfil neurodivergente? Olha, os professores, que é onde a criança fica a maior parte do tempo com uma observação mais afinada, porque que se quer dentro da escola? Desenvolver o ensino formal. Então, os professores têm como padrão que a turma, sempre os professores dizem assim, está abaixo do ritmo da turma, porque eles têm um padrão de funcionamento que eles estão ali. Quando eles percebem isso, se eles conhecerem sintomas básicos de alguns transtornos, eles podem alertar o pai, a família. E aí esses pais vão atrás de profissionais e para identificar o que é. E muitas vezes a família não tem esse parâmetro, não tem um outro filho, não tem tempo de observar também. Ou quando ele tem mais de um filho, ele percebe a diferença de como desenvolveu e como esse está desenvolvendo. Seja porque não está desenvolvendo academicamente, não está aprendendo formal, não está conseguindo se comportar em vários ambientes. Tem várias dicas que a gente pode estar falando para os pais de uma forma mais ampla, para eles conhecerem esses sintomas. E muitas vezes, infelizmente, a família acaba não aceitando, né? O professor identifica, avisa a família, mas ela vai atrasando esse processo de tentar identificar o que realmente está acontecendo com aquela criança ou adolescente, né? Exatamente. A negação, às vezes é por autoproteção. Eles não querem perceber, não querem... e é compreensível, a partir de muito esclarecimento, que os pais passam a perceber que, de fato, aquela criança precisa de um tratamento direcionado, especializado. Aí passa a fazer sentido e a evolução disso, nós, enquanto profissionais, temos esse dever, né, de contribuir com a evolução dessa criança ou desse adolescente. Agora, quais estratégias a gente pode citar aqui, práticas, que os pais podem adotar em casa para favorecer o desenvolvimento e o bem-estar emocional dos filhos neurodivergentes? Você pode citar algumas? Como é que a gente pode lidar com essa situação dentro da nossa casa? Bom, em especial vou falar do autismo, que é uma das práticas que eu utilizo muito. Eu já estudo autismo há mais de 10 anos, me especializando cada vez mais, seja nos estudos teóricos, em congressos internacionais, porque a gente vê muita coisa. Infelizmente, temos um país que não produz ciência, mas a gente correndo atrás, a gente sempre identifica. Por exemplo, medidas simples para a família de TEA, eu sempre oriento. O que você precisa entender, que uma criança TEA, qual o funcionamento dela? Muitas vezes o que motiva um comportamento de irritabilidade extrema, onde ela se descompensa, grita, chora, morde, bate, se autolesiona, ou enfim. Às vezes é um simples observar do ambiente.
Às vezes, eu digo sempre para os pais, observe o antecedente, o que produz aquele comportamento. Então, às vezes, mudou a criança onde ela fica no ambiente da mesa. Às vezes, mudou uma meinha que ela não estava acostumada a usar. Às vezes, um cheiro, alguma coisa de desconforto para ela, aquilo muda tudo. Então, esse ensinar de coisas simples e básicas que eles desconhecem, a maioria desconhece, muda totalmente o funcionamento da criança. E uma criança TEA, que é uma criança autista, ela não consegue externalizar, porque uma das dificuldades dela é organizar o que ela quer dizer. Então, ela não consegue transmitir, ela só se altera. E uma alteração de um comportamento do autista não é naquele momento. Ela demonstrou irritabilidade, passou, está tudo bem. Permanece o dia inteiro, às vezes uma semana inteira. Essa criança chega descompensada na escola, pode agredir um coleguinha, pode ficar impaciente para aprender qualquer comando. Então, são esse tipo de informação que, às vezes, quando os pais percebem, eles começam a entender que aquela criança ou aquela família passa a entender o funcionamento. São dicas muitas vezes simples, mas extremamente desconhecidas pela família. E necessárias. E muito necessária. Agora, o relacionamento na escola com os amigos também pode ajudar a identificar muitas vezes essa criança com neurodivergência? Sim. Quando esse funcionamento existe, seja uma criança TEA, seja uma criança TDAH, seja uma criança com dificuldade da linguagem, que é um transtorno específico, que não necessariamente, porque no autismo ele compromete várias áreas do funcionamento da criança, mas uma criança com transtorno de linguagem, que é uma criança que demora para aprender a ler e escrever, para entender o que lê, é um sofrer que eu considero mais relevante em termos de socialização, é essa criança, porque ela no fenótipo dela, na apresentação física dela, ela não demonstra que ela tenha uma dificuldade. E aí ela não consegue, e às vezes com um nível de inteligência muito bom, ela consegue perceber que os outros coleguinhas estão evoluindo, aí ela começa a se retrair, ela começa a deprimir, e é um dos transtornos que mais traz para a criança e o adolescente tendências suicidas. Porque ela não consegue entender porque ela não aprende, aí ela começa a sofrer bullying. Aí quando a gente trazer isso para dentro das escolas, eu lá em Belém faço muito fortemente isso converso muito nisso nas escolas. Porque é uma demanda enorme que eu atendo no consultório com tendências suicidas. Aí você diz assim, como é que uma criancinha diz, eu quero morrer, porque ela não consegue ver chance de desenvolver. Então, o conhecer do desenvolvimento infantil é muito importante. Eu me proponho fazer isso agora, que instalei minha clínica aqui em Santarém. Vou começar já sábado, que é um treinamento para pais e professores neurodivergentes, com enfoque nos 3 sintomas, 3 transtornos mais relevantes, que é o autismo, o TDAH e o transtorno de aprendizagem, que é no caso de linguagem. E Ana, esse é um assunto que precisa de tanta informação, muitos pais, muitas escolas ainda não conhecem, né? E é tão importante trazer isso a público para que mais pessoas entendam, porque muitas vezes vive essa situação em casa, vive essa realidade em casa e não conseguiu identificar até hoje, né? E quanto mais cedo a gente conseguir identificar, como você falou, muito melhor para essa criança ou adolescente, né? Certamente. E assim, muitos adultos, que a gente está falando muito de criança e adolescente, traz esse sofrer a vida inteira. Quando chega com o filho para uma avaliação, que eu digo que é sintomas que têm transferência hereditária, como TDAH, como transtorno de linguagem, foram adultos inteligentes que nunca conseguiram completar uma faculdade, mudaram de cursos várias vezes e nunca souberam o que era que eles tinham como problema. Então, é muito importante a gente dar essa informação, estar presente na escola, nós enquanto profissionais, contribuir com isso, entendeu? Formar profissionais mais jovens que possam estar nesse desenvolvimento profissional também, porque a gente na academia, a gente não consegue toda essa informação, entendeu? E não é nem por ineficiência, essa é melhor ou não é, é simplesmente que é um tempo muito curto para tanta coisa, mas no fim dá tudo certo. Voltamos ao estúdio do Bom Dia Tapajós, continuando a nossa entrevista com a Ana Maria Soares, falando sobre crianças, adolescentes e adultos neurodivergentes. Para a gente encerrar a nossa entrevista, Ana, eu queria que você pudesse aconselhar quem está em casa, profissionais de saúde, como é que a gente pode criar uma rede de apoio, incluindo os profissionais de saúde, os professores e a família?
Bom, principalmente para criarmos essa rede de apoio é preciso a gente se conectar, né? É saber, por exemplo, se uma criança está em tratamento fazendo ou com psicoterapia, fazendo fonoterapia, fazendo terapia ocupacional, é muito importante que essa equipe tenha reuniões para discutir o caso que está em tratamento, no caso essa criança, adolescente, e também, como falei, adultos, né? E idosos também, porque a gente trata, no meu caso, na minha clínica, eu vou tratar de bebês a idosos. Então, a gente se conectar para discutir o caso, trocar experiências, instrumentalizar os pais em orientação, ou a família, ou um cuidador, a escola também. A gente tem que estar realmente com essa conexão estabelecida, que isso só favorece o desenvolvimento da criança, ou então se estabiliza. Tem transtornos crônicos que a gente não vai dizer, vai ser ex-autista, vai ser ex-TDAH, não. O que a gente busca é equilibrar e dar funcionalidade para essa pessoa, para essa criança. Entendeu? Então, a gente discutir, às vezes, medidas simples. Às vezes, se uma fono diz para mim assim, olha, ele não está evoluindo, ele aqui faz isso, faz assim. Mas por que comigo ele faz de um jeito, com você com o outro? Às vezes é a forma do comando. Como está dando orientação, a criança não aceita aquele comando e não faz. Então, essa conexão entre a gente é muito importante. E certamente está muito presente na escola. Eu sempre tenho eu me sinto com esse dever junto à escola. Entendeu? Quando eu faço essa palestra no sábado para pais e professores, é isso que eu quero buscar. Quero, de fato, dar minha contribuição. Entendeu? De como ajudá-los a entender. O primeiro passo, a gente tem que conhecer qual é o diagnóstico. E quando eu falei para vocês no início, a comorbidade é o que complica muito, porque uma criança com um transtorno ele só é TDAH, mas se ele já é desatento, hiperativo, impulsivo, já dentro da combinação completa desse transtorno, o prejuízo é muito grande. Aí vem transtorno de linguagem, aí vem um opositor desafiador, entendeu? Tudo isso dificulta a vida da criança e ela não faz isso porque ela quer. E os pais se sentem muito julgados, tanto dentro da família quanto socialmente. Que como sendo pais relapsos, que não deram limites, que não educaram, e muitas vezes vai muito além disso. Muito além. Entendeu? Obrigada, Ana, pelas suas informações aqui com a gente. Esse é um tema que requer muito estudo da parte dos pais, da escola, muito conhecimento, né? A população ainda precisa ter muito conhecimento sobre esse tema. Sim, muito obrigada, viu? De nada. Espero ter contribuído de alguma forma com os telespectadores de vocês. Bom dia para você, bom dia. Boa terça-feira. Obrigada, bom dia.